White Online, capítulo 195. Chamado da borboleta. Uau! Isaac respirou fundo depois de conseguir completar sua missão sem problemas. Ele colocou a sacola no chão e a pistola de pederneira ao lado dela. A bolsa de couro estava pendurada em sua cintura, para que ele não tivesse que carregá-la na mão. Mas, agora, ele o desamarrou e colocou ao lado da pistola de pederneira. Ele se sentou e se apoiou na parede de pedra. Ele usou a manga para enxugar o suor e se sentiu surpreendentemente exausto. Isaac teve que ficar em alerta total durante a corrida e correr quase meia hora sem parar. Além disso, cavar o buraco talvez tenha sido a parte mais cansativa. Ele vislumbrou seus dedos, que pingavam sangue azul. Ele teve que usar as unhas para aumentar a velocidade de escavação, o que infelizmente o fez sangrar. A dor ficou ainda mais vívida após o aumento de 1% na dor e foi muito desconfortável. Além disso, a temperatura caiu a tal ponto que ele pensou que estava em um banho de gelo. O ar frio da caverna não facilitou sua situação. Ele começou a esfregar as palmas das mãos, tentando se aquecer, mas então se lembrou que havia uma fogueira pronta para ser acesa. Ele conhece um truque bacana que aprendeu acidentalmente. Se ele esfregar a bala de um rifle de mosquete em uma superfície dura, ela pegará fogo. Ele tentou fazer o mesmo com as balas da pistola Flintlock, mas não funcionou. A mão de Isaac entrou na bolsa de couro e logo uma bala estava em sua palma. Ele colocou-o no chão duro e começou a esfregá-lo. Logo, faíscas voaram e pequenos sinais de fogo começaram a aparecer na parte inferior da bala, mas isso fez com que Isaac aumentasse a velocidade da fricção, e logo metade do projétil da bala estava em chamas. Por alguma razão, não explodirá como ele esperava que acontecesse. Em vez disso, ele consegue sobreviver bastante bem ao fogo. Ele jogou a bala no meio dos gravetos e logo começou um incêndio. O raio de poucos metros ao redor de Isaac foi iluminado em um tom amarelado e uma onda de calor assaltou seu corpo. Isaac colocou as duas mãos mais perto de uma fogueira e começou a aquecer o corpo. O som do ar frio e crepitante fazia cócegas em seus sentidos, mas então ele ouviu outra coisa. Rachadura, asterisco. A cabeça de Isaac virou na direção do som, e ele teve quase certeza de que vinha da entrada. Ele lentamente pegou seu rifle de mosquete e certificou-se de que havia balas dentro da câmara. Depois de ter certeza, ele apontou a arma para o cruzamento da caverna. O cruzamento só tinha um caminho a seguir, que era para a esquerda, que levava à entrada. Em sua posição, ele tinha cobertura, mas também não tinha como escapar. Ele estava em um beco sem saída. Eu não deveria ter ficado aqui. Isso foi um erro. Isaac culpou sua própria falta de experiência e sabia que ficar aqui era um erro. Mas encontrar outra caverna era ainda mais perigoso. Ele não queria dizer lá fora, onde a temperatura estava diminuindo. Além disso, ele tinha que sobreviver de alguma forma, enquanto poderia ser atacado por quase todas as direções. Ele continuou respirando suavemente. O som do fogo crepitando abafou o som que sua respiração fazia. Isaac sabia que quem apareceu pela entrada sabia que ele estava na caverna. Atuar não adiantará nada. Mas essa pessoa pode não saber que estava ciente da entrada de alguém. Depois de esperar 5 minutos, ninguém apareceu. Ele ainda olhava para a encruzilhada vazia e não via nenhum sinal de vida. Depois de ficar impaciente, ele decidiu ver o que causou o som. Lentamente, ele se aproximou da encruzilhada e apontou o rifle de mosquete para o teto para que sua arma não revelasse sua posição. Uma vez chegou ao fim do muro e chegou ao cruzamento, onde só virando à esquerda veria a entrada. Isaac espiou lentamente até que apenas seu olho direito estivesse visível para qualquer pessoa na entrada. A primeira coisa que viu foi surpreendentemente uma entrada vazia. Ele estreitou os olhos e olhou para longe, mas não viu ninguém. Eu tenho que descobrir, Isaac pensou dentro de sua mente. O que ele precisava descobrir era se alguém pisou nas varas. Isso lhe diria que alguém visitou e sabe que Isaac estava na caverna. Corre riscos tentar descobrir. Ele não sabia se aquele jogador estava de olho na entrada e estava esperando que Isaac espiasse para dar um tiro. Mas então ele teve uma ideia. A única razão pela qual ela não conseguia ver os gravetos era por causa da escuridão ao seu redor, mas se ele tivesse algo que lhe permitisse vê-los, não precisava arriscar a vida. E ele tem exatamente o que precisava. Isaac voltou até a fogueira e pegou um graveto que estava com a ponta em chamas. Iluminou bem a área ao seu redor. Ele logo voltou para a encruzilhada e estendeu a mão, segurando o bastão flamejante. A luz estava se aproximando do local onde estavam os gravetos e logo metade dos gravetos foi iluminada pela luz. Mas Isaac não conseguiu esticar mais a mão. Caso contrário, ele terá que se expor. Ele começou a torcer para que gravetos suficientes estivessem visíveis. Ele espiou de seu esconderijo, usou sua grande visão para olhar os gravetos e arregalou os olhos em estado de choque. 2 dos gravetos foram quebrados ao meio, o que contou a Isaac tudo o que ele precisava. Ele puxou a mão para trás e jogou o graveto de volta na fogueira. Seu coração batia rapidamente. Alguém esteve aqui, mas onde esse jogador poderia estar? Isaac fechou os olhos e começou a pensar. Essa pessoa obviamente recuou depois de fazer barulho suficiente para atrair minha atenção, mas também é certo que essa pessoa ainda está perto.
Mas, onde? Fora da caverna. No topo de uma pequena montanha nevada. Bem no topo da caverna onde Isaac estava. Lotus of Death estava sentado em cima da pilha de neve e olhou sério por baixo do capuz. Ele é bom, ela murmurou, e uma borboleta pousou em seu ombro. A primeira habilidade que ela escolheu foi chamada Butterfly Call. Isso permite que ela controle a borboleta perfeitamente, e ela pode ver exatamente as mesmas coisas que a borboleta. Ela viu como Isaac usou uma vara em chamas para ver se as varas estavam quebradas, e apenas um momento antes, ela foi tola o suficiente para entrar na caverna sem nenhum cuidado. Ela quase teve vontade de dar um tapa nela por causa de sua estupidez. Não acredito que o subestimei e quase perdi minha vida por causa disso. O leão não deveria pegar leve ao caçar um coelho, em vez disso, sempre dê tudo de si. Ela mais uma vez teve outra lição valiosa e cresceu ainda mais forte por causa desta experiência.